Existem pessoas capazes de transformar o seu estado emocional sem nem encostar em você. Basta uma frase, um olhar carregado, um comentário lançado sem cuidado. E pronto, o seu ânimo racha, a sua energia se dissolve e o seu dia inteiro vai por água abaixo. Agora pense com honestidade. Se algumas palavras já são suficientes para abalar o que você sente, quem está verdadeiramente no controle? Você ou qualquer pessoa que cruza o seu caminho? Esse é o ponto que quase ninguém enxerga. O problema nunca foi apenas o que os outros fazem. É o acesso irrestrito que eles têm à sua mente. E a maioria das pessoas vive exatamente assim, exposta demais, absorvendo tudo, carregando tudo e chamando isso de sensibilidade, quando na verdade nunca aprendeu a se proteger por dentro. Mas as pessoas mentalmente invulneráveis vivem de outro jeito. Elas não deixam de sentir. Elas simplesmente não entregam o controle com tanta facilidade. E quando você compreende isso, o jogo muda de verdade. Porque a partir desse instante, nem tudo entra, nem tudo permanece e nem tudo te sacode. O mundo segue o mesmo. As pessoas continuam falando. Os problemas continuam existindo. Mas você não se desintegra mais por dentro, porque a sua tranquilidade deixa de depender do comportamento alheio e começa, finalmente, a depender da sua própria mente. E é exatamente isso que você precisa construir. Neste vídeo, você vai aprender 7 princípios que funcionam como um escudo real, não para se fechar para o mundo, mas para parar de ser dominado por ele. Princípio 1. O guardião da sua paz. Nem tudo merece franquear a entrada do seu santuário emocional. E é aqui que começa a sua verdadeira evolução. Não quando você reage melhor, mas quando aprende a discernir o que sequer merece uma reação. Porque nem toda provocação carrega verdade. Nem toda crítica porta valor real. E nem toda opinião merece atravessar o limiar da sua mente. Maturidade não é reagir a tudo. É escolher com precisão cirúrgica o que entra e o que fica do lado de fora. É compreender que responder a tudo não é força, é ausência de critério. E muitas vezes o silêncio é a resposta mais poderosa e eloquente que você pode oferecer. Não é que você não saiba o que dizer, é que você já entendeu que nem tudo merece ser respondido. Imagine a sua mente como um santuário de verdade. Um espaço limpo, organizado, silencioso, onde você constrói as suas ideias, toma decisões e encontra clareza. Você permitiria que qualquer pessoa invadisse esse lugar com os sapatos cobertos de lama, espalhando desordem, falando alto, desrespeitando tudo ao redor? Provavelmente não. Você protegeria esse espaço com atenção, com critério, com presença. Mas é exatamente isso que acontece quando você permite que qualquer comentário, qualquer crítica mal resolvida, qualquer opinião vazia entre na sua mente sem filtro. Marco Aurélio escreveu algo que transforma completamente essa percepção. A sua mente terá a forma dos pensamentos que você permitir nela. Ou seja, não é o mundo que define o que você sente. É o que você deixa entrar, que constrói o seu estado interno. Cada vez que você reage no automático, você abre a porta. Cada vez que se envolve em algo que não te agrega, você permite que alguém caminhe com sapatos sujos dentro da sua mente. E é assim que a sua paz começa a se deteriorar. Não de uma vez, mas em pequenas concessões diárias, quase invisíveis, porém constantes. Aprender a filtrar não é ignorar a realidade. É proteger o seu núcleo. É entender que a sua tranquilidade é um recurso escasso e valioso demais para ser entregue a qualquer um que nem sabe cuidar da própria mente. Porque quem não tem critério com o que entra, inevitavelmente perde o domínio do que sente. E quando você aprende isso, algo muda de forma concreta. Você deixa de reagir por impulso e começa a escolher com consciência. Deixa de ser invadido e passa a ser seletivo. A sua mente deixa de ser um território aberto ao caos e se torna um espaço protegido, onde nem tudo entra, nem tudo fica e, principalmente, nem tudo te afeta. A lição mais preciosa deste princípio: quem controla o que entra na própria mente não apenas protege a sua paz, domina a própria vida. Princípio 2. A ilusão do protagonista.
A opinião dos outros é a realidade deles, não a sua. E compreender isso é uma das libertações mais silenciosas que existem, porque você para de carregar um peso que jamais foi seu. Talvez você já tenha vivido isso. A pessoa chega fria e você automaticamente assume a culpa. Um grupo te ignora e você começa a se questionar, a se diminuir perguntando: o que eu fiz de errado? Mas aqui está o ponto que transforma tudo. A esmagadora maioria do comportamento das pessoas não tem absolutamente nada a ver com você. Tem a ver com o que elas carregam, inseguranças que não resolveram, frustrações que não elaboraram, dores que nem sabem explicar, mas que aparecem na forma como tratam os outros. Pessoas vazias provocam, pessoas frustradas criticam, pessoas inseguras atacam. Não porque você merece, mas porque elas não sabem lidar com o que sentem. Pense em situações simples. Alguém responde seco no trabalho e você passa horas ruminando aquilo. Alguém não demonstra o mesmo interesse que você e, de imediato, você começa a duvidar do seu valor. Alguém te ignora num momento e você transforma isso em rejeição pessoal. Percebe o padrão? O que veio de fora vira algo interno. Como se alguém jogasse algo na sua porta e você recolhesse e levasse para dentro da sua casa. Epicteto já ensinava que as pessoas agem conforme aquilo que acreditam ser verdade. E muitas vezes o comportamento delas não fala sobre você, fala sobre a forma como elas enxergam o mundo e sobre o que está desorganizado dentro delas. Quando você não entende isso, você se torna uma esponja emocional. Absorve tudo, carrega tudo e passa a viver com emoções, tensões e frustrações que nunca nasceram em você. Mas quando você assimila este princípio, algo muda de forma prática. Você começa a separar, observa sem internalizar, escuta sem se contaminar, vê, mas não traz para dentro, e isso te concede uma liberdade silenciosa, porque você para de carregar o que nunca foi seu. É como tirar uma mochila pesada que você carregou por tanto tempo que já havia esquecido como era caminhar leve. A partir daí, a sua vida muda. Não porque as pessoas melhoraram, mas porque você parou de transformar o comportamento delas em um reflexo do seu valor. Se esse conteúdo está tocando em algo real dentro de você, se inscreva no canal agora. Novos princípios toda semana. Clique no sino para não perder nenhum vídeo. São 30 segundos que mudam tudo. Princípio 3. O mapa das suas vulnerabilidades. Preste muita atenção aqui, porque neste ponto está uma das verdades mais desconfortáveis e ao mesmo tempo mais libertadoras. Aquilo que te afeta revela aquilo que ainda te controla. Nada te atinge com força sem encontrar algo dentro de você que já estava sensível. Se uma crítica te desestrutura, talvez ela tenha tocado exatamente em uma insegurança que você tenta ocultar até de si mesmo. Se a opinião de alguém te desestabiliza, talvez ainda exista dentro de você uma necessidade silenciosa de aprovação. Pense em situações do dia a dia. Alguém questiona o seu trabalho e você passa o resto do dia ruminando aquilo. Alguém faz um comentário irônico e você não consegue soltar. Um olhar, um julgamento, uma risada, uma frase mal colocada. E pronto, o seu estado interno muda por completo. Agora observe com honestidade. Foi o que aconteceu? Ou foi o significado que você atribuiu ao que aconteceu? Epicteto ensinava algo que pouquíssimas pessoas realmente internalizam. Não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. O problema não está na crítica, está na interpretação que transforma a crítica em ameaça. Não está na opinião, está na forma como você associa aquela opinião ao seu valor. É por isso que duas pessoas podem ouvir a mesma coisa e reagir de formas completamente diferentes. Uma ignora e segue em frente, a outra se abala, se fecha e se questiona por dias. O evento é idêntico. O que muda é o que existe dentro de cada uma. Um estoico abraça cada acontecimento como uma oportunidade de evoluir, um teste de domínio sobre o próprio estado mental. Por isso, a partir desta semana, em vez de reagir no automático, comece a observar. Sempre que algo te atingir com força, não corra para fora. Olhe para dentro. Pergunte com calma: o que exatamente isso tocou em mim?
Porque aquilo que mais te incomoda nos outros, muitas vezes, revela aquilo que você ainda não resolveu em si. O gatilho deixa de ser um ataque e passa a ser um sinal. Um sinal de que existe algo ali pedindo atenção, não julgamento, pedindo consciência, não reação. E quando você começa a usar esses momentos como ferramenta de autoconhecimento, o que antes te desestabilizava passa a te fortalecer. Porque você para de combater o mundo exterior e começa a compreender a si mesmo. No fim, essa é a chave. O que não é resolvido por dentro sempre será ativado por fora. Princípio 4. O centro inabalável. Você não perde o controle de uma vez. Você perde aos poucos. Perde quando eleva o tom sem perceber. Perde quando entra numa discussão que nem precisava existir. E quando você se dá conta, já não está mais no comando. Pense em quantas vezes isso acontece no seu dia. São coisas pequenas, mas que vão se acumulando. E cada uma rouba um pedaço da sua energia. Altera levemente o seu estado. Desorganiza um pouco a sua mente. No fim do dia, não foi um grande problema que te desgastou. Foram várias pequenas perdas de controle. É exatamente por isso que a calma é uma das formas mais raras de poder real. Porque ela não aparece no momento fácil. Ela aparece quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. Alguém te confronta. No trabalho, em casa, pode ser alguém próximo. O tom muda, a energia se tensa e de repente você sente aquele impulso imediato de responder. A sua mente acelera, o seu corpo reage. Você já começa a montar argumentos antes mesmo de terminar de ouvir. E aqui acontece algo que a maioria não percebe. Nesse exato instante, você tem duas opções. A primeira é reagir como sempre reagiu. A segunda é sustentar um segundo e escolher. Esse segundo é onde mora o controle. E a maioria das pessoas não sustenta esse segundo. Responde antes de pensar, fala antes de entender, reage antes de escolher, e depois tenta consertar o que já foi dito. Mas quem desenvolve a calma opera diferente. Não desperdiça esse segundo. Cria espaço. Escuta até o final. Percebe o que está acontecendo dentro de si antes de agir fora. Porque calma não é lentidão, é precisão. É a capacidade de não se mover no ritmo do ambiente. Enquanto tudo acelera, você mantém o seu próprio tempo. Sêneca dizia que o homem que se irrita com facilidade se torna escravo de qualquer provocação. Se qualquer coisa consegue te tirar do eixo, então qualquer coisa tem poder sobre você. Mas quando você mantém a calma, você quebra esse ciclo. Não se entrega. Não reage no automático. Não perde o domínio da sua própria resposta. E isso é força real. A calma não nasce no momento da pressão. Ela é construída antes, na forma como você lida com pequenas frustrações, no trânsito, na fila, no problema que surgiu do nada. Se você perde o controle nessas pequenas situações, você está treinando a sua mente para reagir. E uma mente treinada para reagir não sustenta a estabilidade quando realmente precisa. Marco Aurélio sabia disso. Mesmo sendo o homem mais poderoso de Roma, ele escrevia constantemente para lembrar a si mesmo de manter a mente firme. Não porque o mundo era calmo, mas porque ele decidiu ser. Porque quando você desenvolve essa calma, você não depende mais do ambiente para se manter estável. Você leva a estabilidade para o ambiente. Entra em lugares tensos sem se contaminar. Lida com pessoas difíceis sem se desorganizar. Enquanto outros estão reagindo, você está pensando. Enquanto outros estão se defendendo, você está compreendendo. Enquanto outros estão se desgastando, você está se posicionando. Porque a maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade. Fracassa por falta de controle emocional. Fala na hora errada. Age pelo impulso errado. Responde no momento equivocado. E pequenas decisões impulsivas repetidas ao longo do tempo criam grandes consequências. A calma interrompe esse padrão. Te dá tempo para pensar, para escolher, para agir com consciência. No fim, não é o caos que te derruba. É a falta de controle sobre como você responde a ele. E quando essa calma se torna parte de você, nada do lado de fora tem poder suficiente para desorganizar o que você construiu por dentro. E isso é o que te torna verdadeiramente inabalável.
Se esses princípios estão mudando a forma como você enxerga a vida, deixa um like agora. Isso ajuda demais o canal a crescer. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode mudar a vida de alguém. Princípio 5. O vazamento de autoridade. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Princípio 5. O vazamento de autoridade. Essa necessidade incessante de se justificar, de convencer a todos, de ter sempre a última palavra, não é força, é uma armadilha. Pessoas emocionalmente sólidas já entenderam isso. Quem vive para se explicar, na verdade está preso. Preso na gaiola da opinião alheia. E essa é uma prisão perigosa, porque não é visível, mas limita cada decisão. Você começa a medir palavras, ajustar comportamentos, recalcular atitudes. Tudo para evitar julgamento, tudo para manter aceitação. Agora imagine essa cena com clareza. Você com o microfone na mão, o tempo inteiro tentando explicar a sua vida para uma plateia que nunca pediu explicação nenhuma. Você se vê justificando decisões simples. Por que mudou de emprego? Por que escolheu determinado caminho? Por que se afastou de tal pessoa? Explica por que não respondeu uma mensagem. Por que decidiu ficar em casa? Por que não aceitou um convite? Por que mudou de ideia? Coisas simples do cotidiano que deveriam ser naturais viram justificativas. E quanto mais você explica, mais parece que precisa continuar explicando. Porque não é mais sobre clareza, é sobre aceitação. E enquanto você fala tentando ser compreendido, a maioria nem está ouvindo. Alguns estão distraídos, outros já decidiram discordar antes mesmo de você terminar. E tem um detalhe ainda mais duro. Existem pessoas que não querem te entender. Elas querem apenas te enquadrar na visão que já criaram sobre você. E não importa quanto você explique, você nunca caberá nesse molde. Continuar falando, continuar se explicando, isso não te fortalece, te condiciona. É como treinar a sua mente todos os dias para depender da aprovação externa. A aprovação nunca é estável. Hoje você é aceito, amanhã é questionado. Hoje é validado, amanhã é criticado. Você começa tentando evitar o conflito e termina ajustando quem você é para caber no olhar dos outros. Começa com boas intenções e termina perdendo a própria identidade. Grave isso com clareza. Nem todos precisam te entender. Nem todos precisam concordar com você. Isso não diminui em nada o valor das suas decisões. A sua paz não pode depender da aprovação de quem não vive a sua vida. Quem precisa se aceitar é você. Os estoicos compreenderam isso com precisão. Epicteto ensinava que quem depende da aprovação externa jamais será livre, porque sempre estará vivendo sob o julgamento de alguém. Liberdade não é ser compreendido por todos, é não precisar ser compreendido o tempo todo. Quando você para de tentar convencer o mundo, você começa a se posicionar para si mesmo. Para de gastar energia provando e começa a usar essa energia construindo. E é aqui que você começa, de fato, a abrir a porta da gaiola, porque a pessoa que desenvolve fortaleza interna não sente necessidade de explicar cada passo. Não constrói a própria vida em função da opinião alheia. Entende que ser mal interpretado faz parte do processo, que nem todos vão concordar, e que isso não muda a sua direção. Ela não vive tentando parecer coerente para os outros. Ela vive sendo coerente consigo mesma. E isso gera um tipo de segurança que não depende de aplauso e não é abalada por crítica. A sua energia mental é limitada e cada explicação desnecessária é um gasto invisível dessa energia. É tempo,
foco e clareza sendo drenados para sustentar percepções que, na maioria das vezes, já foram decididas antes mesmo de você abrir a boca. Princípio 6. O código do respeito. Existe algo que a maioria das pessoas não enxerga, mas sente o peso todos os dias. A forma como as pessoas te tratam não é determinada apenas por quem elas são. É determinada, em grande parte, pelo que você tolera. Você instrui as pessoas sobre como te tratar, e isso pode ser difícil de engolir, porque é muito mais confortável apontar para fora e dizer: as pessoas são assim, ninguém me respeita, ninguém me valoriza. Mas a verdade é mais profunda que isso. As pessoas testam fronteiras o tempo inteiro, nem sempre de forma deliberada, nem sempre com intenção negativa, mas testam. Testam no tom de voz, na liberdade que tomam, no espaço que ocupam na sua vida. E a cada teste você responde de alguma maneira. E cada uma dessas respostas ensina algo. Ensina o que é aceitável, ensina até onde podem avançar, ensina como você se posiciona no mundo. Pense em cenas simples do dia a dia. Alguém te interrompe constantemente e você não diz nada. Alguém invade o seu tempo com pedidos e você sempre cede. Alguém se dirige a você com descaso e você relevou para não gerar conflito. Nada disso parece grave no momento, mas essas pequenas permissões vão sedimentando um padrão, e com o tempo, esse padrão se torna comportamento. As pessoas passam a agir com você da forma que você sinalizou ser aceitável desde o início, e é aí que nasce aquela sensação corrosiva de ser desrespeitado, desvalorizado ou invadido. Não porque as pessoas mudaram de repente, mas porque o seu limite jamais foi estabelecido com clareza. Limites não existem para afastar pessoas. Existem para revelá-las. Porque quem genuinamente te respeita, honra os seus limites sem hesitar. E quem está por interesse, conveniência ou controle se irrita quando esses limites surgem. É exatamente por isso que tanta gente evita estabelecer fronteiras, não porque não sabe como fazer, mas porque teme a reação. Só que esse medo tem um custo devastador. Você preserva a presença da pessoa, mas perde a si mesmo no processo. Os estoicos compreenderam isso com profundidade. Epicteto ensinava que se você não determina a forma como quer viver, outra pessoa o fará por você. Isso se aplica diretamente às relações. Se você não define como quer ser tratado, o mundo decide. E o mundo não decide com base no seu valor. Decide com base no seu comportamento. Por isso, um não pronunciado com firmeza vale mais do que 10 sims ditos por medo, porque o não posiciona. O sim por medo enfraquece. Quando você começa a estabelecer limites, algumas pessoas vão se afastar. E isso é exatamente o filtro que precisava acontecer. Relações saudáveis não se edificam sobre concessão contínua. Se constroem sobre respeito mútuo. E esse respeito começa no instante em que você passa a respeitar a si mesmo. Observe hoje onde você está dizendo sim quando deveria dizer não. Onde você está cedendo por receio. Onde está tolerando algo que no fundo te corrói. E aos poucos, comece a ajustar isso. Sem agressividade, sem culpa, sem precisar justificar em excesso. Apenas com clareza e presença. Porque no fim, a forma como você se posiciona ensina exatamente como o mundo vai te tratar. Se esse vídeo está te ajudando a se enxergar de outra forma, salva esse vídeo para rever quando precisar. E manda para alguém que precisa ouvir sobre limites hoje. Isso pode mudar a vida dela. Para vencer essa guerra, você precisa de mais do que um vídeo de poucos minutos. Você precisa de um método, um código de conduta que você possa consultar quando o mundo tentar te diminuir. É por isso que eu condensei séculos de sabedoria estoica e táticas de resiliência psicológica no meu e-book, Guia de Transformação Pessoal. Lá, eu não apenas te ensino a lidar com quem te ignora, mas como reconstruir cada pilar da sua vida, da sua postura mental à sua dominância social. Este não é um livro de leitura passiva, é um manual de combate para a alma. Se você sente que é hora de parar de ser a opção e se tornar a prioridade absoluta na sua própria história,
O link está agora no primeiro comentário fixado e na descrição. Não compre se você quer continuar sendo um refém emocional. Compre se você decidiu que essa foi a última vez que alguém teve o luxo de te ignorar. O preço da sabedoria é ínfimo perto do custo de uma vida inteira sendo humilhado por quem não vale o seu tempo. Clique no link agora. Transforme essa dor em poder. O seu novo eu está te esperando do outro lado. E quanto àquela pessoa que te ignorou, deixe que ela descubra sozinha o tamanho do vazio que a sua ausência deixou. Princípio 7. A estabilidade absoluta. A sua paz depende da sua mente, não das circunstâncias. E talvez esse seja o maior segredo de todo esse vídeo. A sua vida, assim como a minha, jamais vai parar de apresentar desafios. Sempre vai existir alguém difícil. Sempre vai surgir uma crítica inesperada. Sempre vai aparecer um imprevisto que desfaz o seu planejamento. E se a sua tranquilidade depender de tudo isso cessar, você nunca vai ter paz de verdade. Esse é o ponto que quase ninguém assimila. A maioria das pessoas acredita que paz é quando tudo está funcionando, quando ninguém critica, quando nada sai do controle, quando o dia transcorre exatamente como foi planejado. Mas isso não é paz. Isso é sorte momentânea. A sua paz não depende das circunstâncias. Ela depende da sua mente. E isso muda absolutamente tudo. Pense numa situação comum. Você acorda bem, começa o dia produtivo, as coisas estão fluindo, até que recebe uma crítica dura do seu chefe. Aquilo entra, você ruminando, repassa, interpreta, e de repente o seu estado desmorona. O problema não foi o evento em si, foi o espaço que aquilo ocupou dentro de você. Outro cenário. Você organiza o seu dia inteiro, está focado, e surge um imprevisto. Em poucos minutos você já não está mais presente. Está irritado, frustrado, tentando mentalmente desfazer algo que já aconteceu. Percebe o padrão? Não é o evento que te tira do eixo. É a forma como você reage ao evento. Os estoicos entenderam isso com uma lucidez que até hoje poucas pessoas aplicam de verdade. Epicteto ensinava algo simples, mas de uma potência rara. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Quando você tenta dominar o que não está ao seu alcance, se desgasta, se frustra, desperdiça energia. Mas quando redireciona o controle para o que realmente é seu, a sua percepção, a sua interpretação, a sua resposta, algo muda imediatamente. Você para de combater a realidade e começa a operar dentro dela com inteligência. Imagine que a sua mente é como um lago. Quando o lago está agitado, qualquer pedra que cai gera ondas enormes. Tudo parece maior do que realmente é, mais intenso, mais urgente, mais pesado. Mas quando o lago está sereno, a mesma pedra cai e quase não deixa rastro. O mundo continua lançando pedras. Isso não muda. O que muda é o estado da sua mente. E esse estado não vem de fora, ele é construído. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará força. Não é sobre eliminar os problemas. É sobre não permitir que os problemas te dominem. Existe uma distinção fundamental que separa pessoas comuns de pessoas que desenvolveram esse nível de soberania. Pessoas comuns reagem ao tom de voz, à crítica, ao atraso, à frustração. São como brinquedos de bate-volta. Tudo que chega recebe resposta automática. Mas quem cultiva esse princípio, cria um intervalo entre o que acontece e a resposta que oferece. E é nesse intervalo que mora o poder. Porque nele você decide. Decide se aquilo merece a sua energia, se merece a sua atenção, se vai ou não alterar o seu estado interno. Vamos ser honestos. Isso não é simples. Não é natural no início não reagir quando algo te incomoda. Não é automático manter a serenidade quando tudo parece desmoronar. Mas o fato de não ser fácil não significa que é impossível. Significa apenas que precisa ser treinado como um músculo. No começo, qualquer peso parece pesado, mas com o tempo, aquilo que antes te derrubava passa a não te afetar da mesma forma. Cada vez que você escolhe não reagir por impulso, você fortalece esse domínio.
Cada vez que observa antes de responder, constrói mais controle. E chega um ponto em que o que antes te abalava, o chefe, a mensagem sem resposta, o colega difícil, simplesmente perde o mesmo efeito. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais estável. E quando isso acontece, algo extraordinário surge como consequência. Tudo começa a fluir. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você parou de criar resistência desnecessária. Você deixa de ser um brinquedo de bate-volta. Você para de se desgastar com qualquer coisa. Isso te dá uma vantagem silenciosa e devastadora. Enquanto outras pessoas estão presas em reações emocionais, você está pensando com clareza. Enquanto outras perdem energia com o trivial, você direciona a sua para o que realmente importa. Porque no fim, não é o que acontece que define a sua vida. É a forma como você responde ao que acontece. A paz, então, deixa de ser um acaso e passa a ser uma construção. Ela deixa de depender do mundo e passa a depender de você. E talvez essa seja a virada mais importante de todo esse vídeo. Você não precisa de um mundo perfeito para viver em paz. Você precisa de uma mente treinada para não entregar o seu centro a qualquer coisa que aconteça lá fora. Quando você aprende que nem tudo merece entrar no seu santuário emocional, começa a blindar a sua paz. Quando entende que nem tudo é sobre você, para de carregar fardos que nunca foram seus. Quando percebe que aquilo que te afeta revela o que ainda te controla, começa a se conhecer de verdade. Quando desenvolve equanimidade, para de desperdiçar energia em pequenas perdas de controle. Quando cessa de se explicar a todo momento, recupera a postura. Quando estabelece limites, educa o mundo sobre o que é sagrado para você. E então tudo começa a se encaixar. Não porque a vida ficou mais leve, mas porque você deixou de ser emocionalmente acessível a qualquer coisa. É isso que os estoicos compreenderam. A liberdade não está em controlar o mundo. Está em não permitir que o mundo te controle. Porque viver bem não é viver sem críticas, sem pessoas difíceis ou sem imprevistos. É viver sem perder a si mesmo no meio deles. E quando você alcança esse nível, algo muda para sempre. As pessoas continuam falando, o mundo continua pressionando, os problemas continuam surgindo, mas já não encontram em você a mesma fragilidade, a mesma abertura, o mesmo acesso. Você não se torna frio, você se torna firme. Não se torna distante, você se torna inteiro. Não se torna indiferente, você se torna soberano sobre a própria mente. E é exatamente aí que nada e ninguém consegue mais te alcançar. Você é o capitão da sua própria mente. Siga firme, caminhe forte e continue prosperando. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta e compartilha com alguém que você quer ver crescer. Cada ação sua ajuda esse conteúdo a chegar em quem mais precisa. Obrigado por assistir.